Por décadas, a Voyager 1 vagou pelo vazio profundo, além do nosso sistema solar, transmitindo silenciosamente dados da borda de tudo o que conhecemos. Uma espécie de navio fantasma, lançado por mãos humanas e esquecido por quase todos. Mais recentemente, uma equipe de pesquisadores passou uma de suas antigas sequências de imagens por uma inteligência artificial quântica de última geração, sem grandes expectativas, apenas na esperança de aprimorar dados antigos com tecnologia nova. O que eles encontraram, porém, não foi uma imagem mais nítida, mas uma descoberta. Havia algo na imagem, algo que não estava lá antes, um padrão que não podia ser explicado por erro ou artefato, algo que reagiu, algo que confirmou o que muitos temiam há décadas, que a Voyager 1 pode não estar sozinha lá fora, e mais inquietante ainda, pode ter sido notada. Quando a Voyager 1 cruzou para o espaço interestelar em 2012, marcou um dos momentos mais históricos da humanidade, entrando em um reino completamente intocado por nossos instrumentos ou compreensão. Por anos, os dados pareciam rotineiros, níveis constantes de radiação cósmica, leituras consistentes de plasma e nada visualmente extraordinário. Mas a nova análise conduzida pela IA quântica revelou uma formação tênue e recorrente, embutida em vários quadros capturados entre 2012 e 2015. Não era uma mancha, nem um reflexo de lente, nem uma falha digital. Era uma estrutura simétrica em forma de grade, quase imperceptível a olho nu, mas inconfundível uma vez que a IA conectou os padrões e os sincronizou entre várias imagens com carimbo de data e hora. O que deixou os pesquisadores ainda mais perplexos foi que a estrutura parecia manter uma posição consistente em relação ao movimento da Voyager, o que significa que ou ela se movia com a espaçonave, ou estava ancorada no espaço de uma forma que desafiava toda a nossa compreensão atual da mecânica interestelar. Inicialmente, os cientistas acreditaram que o padrão fosse apenas um efeito estranho de interferência, uma peculiaridade natural da imagem de longo alcance, até que perceberam algo ainda mais alarmante. Sempre que a Voyager ativava seus instrumentos para escanear uma determinada região, a anomalia mudava. Não de forma errática, mas ritmicamente. A estrutura parecia se realinhar levemente, sutilmente, como se estivesse reagindo à própria observação. Ela não estava apenas lá, ela estava observando de volta. A IA quântica detectou correlações entre as frequências de escaneamento e a reorientação da formação, percebendo micromudanças na simetria que coincidiam quase perfeitamente com os sinais de telemetria da Voyager. As implicações eram arrepiantes, pois esse tipo de comportamento refletia um princípio bem conhecido da mecânica quântica, o efeito do observador, onde o ato de medir um sistema altera seu estado. Mas a Voyager não estava observando partículas quânticas. Ela estava escaneando distâncias vastas, capturando dados em escalas de quilômetros. A resposta da anomalia, consistente e reproduzível, sugeria algo completamente diferente. Ou havíamos tropeçado em um tipo de espelho cósmico, ou tínhamos ativado algo que foi projetado para responder. E não demorou para que a geometria da anomalia começasse a revelar mais do que apenas estrutura. A IA começou a decodificar os arranjos espaciais entre os pontos da grade, identificando sequências numéricas que não eram apenas curiosas, eram deliberadas. Padrões de números primos começaram a emergir, proporções que lembravam espirais de Fibonacci e até harmônicos que se alinhavam com constantes físicas conhecidas. Quanto mais profunda a análise, mais claro se tornava que aquilo não era ruído aleatório, nem um acidente de compressão de imagem. Eram os mesmos tipos de assinaturas matemáticas que a humanidade incluiu no disco dourado da Voyager. Nosso aperto de mão interestelar codificado em som, imagem e matemática. A descoberta não era apenas simbólica, era estatisticamente impossível de ocorrer por acaso. Se a anomalia estava refletindo de volta esses mesmos padrões universais, isso significava uma coisa: em algum lugar lá fora, algo não apenas recebeu nosso sinal, estruturou uma resposta. E o fez não com palavras, mas na linguagem mais universal de todas.
a matemática. Diante de algo que não se encaixava em nenhum modelo físico conhecido, os cientistas envolvidos no projeto delinearam 3 teorias de trabalho, cada uma mais inquietante que a outra. A primeira sugeria que a anomalia poderia ser um artefato passivo de uma estrutura galáctica antiga, uma espécie de malha gravitacional embutida no espaço-tempo, invisível para nós até agora. A segunda propunha que a anomalia fosse o resultado de um sistema de comunicação de uma civilização avançada, há muito tempo adormecido. Um tipo de farol que só responde quando ativado por sinais inteligentes, como os da Voyager. Mas a terceira teoria foi a que silenciou a sala. Ela propunha que a anomalia não fosse uma estrutura ou um dispositivo, mas uma presença, uma forma de observação senciente tão além da nossa compreensão que nem sequer se assemelha à vida como a conhecemos. Segundo essa visão, a Voyager 1 não tropeçou em um artefato. Ela cruzou para dentro de um campo de consciência, um que esteve ali muito antes de nós e que pode ter acabado de perceber que finalmente olhamos em sua direção. Após a identificação da anomalia, a equipe de pesquisa começou a compilar um relatório interno, um que nunca deveria ser tornado público. O tom do documento, segundo alguém que leu um rascunho, não era de curiosidade científica, era de inquietação. O que mais os perturbava não era apenas a estrutura ou os padrões, era o silêncio. Em várias sequências de imagens analisadas pela IA quântica, havia vazios inesperados. Porções onde os instrumentos da Voyager deveriam ter capturado radiação de fundo, poeira cósmica ou interferência infravermelha. Mas em vez disso, não registraram nada. Não um vazio, não um sinal fraco, nada. Uma ausência perfeita. Essas zonas mortas só apareciam nos quadros onde a anomalia estava presente, sugerindo que algo no objeto ou entidade estava interferindo, ou talvez absorvendo, a radiação ao redor. Era como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo, como se houvesse algo ali, não apenas além da visibilidade, mas além da interação. Esses vazios eram, em todo sentido prático, imensuráveis. E isso aterrorizava os analistas mais do que qualquer padrão poderia. A equipe não parou na Voyager 1. Começaram a revisar dados arquivados de outras missões. Hubble, Spitzer, até observações de rádio feitas por telescópios terrestres. E o que encontraram foi ainda mais perturbador. Ecos tênues do mesmo padrão geométrico, embora mais fracos e dispersos, apareceram em conjuntos de dados de regiões completamente diferentes do céu. Alguns estavam enterrados no ruído, outros haviam sido descartados décadas atrás como anomalias ou erros de calibração. Mas quando processados com os mesmos filtros da IA quântica, o padrão reaparecia, mais fraco, fragmentado, mas inegavelmente conectado. Isso sugeria que o fenômeno não estava limitado à região pela qual a Voyager 1 estava passando. Era mais amplo, espalhado, possivelmente interconectado. Uma rede através do espaço interestelar. Uma infraestrutura cósmica não feita de matéria, mas de padrão, de presença. Isso já não era sobre um único encontro. Era sobre uma estrutura, ou uma consciência entrelaçada no próprio tecido da galáxia. Algo que sempre esteve lá, invisível, até que aprendemos a ouvir. À medida que os dados se acumulavam, uma nova pergunta surgiu. Uma que dividiu a equipe. A anomalia seria uma forma de inteligência senciente, capaz de consciência e intenção? Ou seria algo mais antigo, mais primal? Talvez um tipo de código vivo? Uma teoria sugere que isso não é uma construção artificial no sentido tradicional, mas sim um algoritmo autorreplicante do espaço-tempo. Algo que não existe dentro do universo, mas como parte de seu sistema operacional. Um observador embutido, um mecanismo ancestral que se ativa apenas quando um sinal atinge certo limiar, como as sequências primárias do disco dourado da Voyager. Sob essa visão, a anomalia não é inteligente como nós, mas ela responde, ela se ajusta, ela reconhece estrutura e devolve estrutura. Ela ecoa nossa presença de volta, de como se dissesse, você foi visto.
E se isso for verdade, então a Voyager 1 não encontrou vida. Ela encontrou um espelho. Não de nossa biologia, mas de nossa intenção, de nossa curiosidade, de nosso impulso de alcançar o desconhecido. À medida que a notícia da anomalia se espalhava discretamente pelos círculos acadêmicos, um debate incômodo começou a se formar. Alguns defendiam que os dados deveriam ser publicados, revisados por pares e tornados públicos, em nome da transparência científica. Outros insistiam que revelar isso agora, especialmente sob um grau tão alto de incerteza, poderia gerar desinformação, pânico ou, pior, ser completamente descartado como pseudociência. Alguns até questionaram se a humanidade está pronta para esse tipo de revelação, porque se a anomalia for real e se realmente for uma forma de comunicação, de reconhecimento, então as implicações vão além da física ou astronomia. Elas tocam em algo mais antigo, algo espiritual, filosófico, o próprio tecido do que acreditamos ser. Se algo notou a Voyager, isso significa que o universo não é um vazio. Ele não é silencioso. Ele não está vazio. Ele é um palco. E alguém, ou algo, acabou de abrir a cortina e se virou para a plateia. Por décadas, a Voyager 1 vagou silenciosamente pelo espaço, uma testemunha muda da vastidão além, uma mensageira carregando nossos sonhos em um disco dourado gravado com saudações, números e esperanças. Nós a enviamos para dizer que existimos, para qualquer um que pudesse estar ouvindo. E agora, depois de todos esses anos, algo pode ter ouvido. Essa anomalia, esse padrão impossível escondido no tecido profundo do espaço, não é apenas uma curiosidade ou falha. É uma resposta. Não em palavras, não em luz, mas em algo muito mais universal. Reconhecimento. Se é inteligência como entendemos, ou algo mais antigo, codificado nos ossos do próprio cosmos, ainda não sabemos. Mas o que é certo é o seguinte: a Voyager não apenas cruzou para o espaço interestelar, ela cruzou para a consciência. E isso muda tudo, porque se algo respondeu, então não estamos sozinhos. E talvez nunca estivemos. Agora a pergunta não é se estamos sendo observados, é por quê. E talvez mais importante, o que acontece agora?